Bom dia, hoje é dia 29 de maio. Vamos para o nosso devocional do dia, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra no Salmo 45, versículo 7. E Josué, capítulo 6, versículo 26. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes escritos ao longo de um grande período de tempo, não apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum nos títulos é Salmo de Davi, que pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, tornam um provável candidato à composição desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, 72 e 172, Asaf, dos 50 e dos 70 ao 83, os filhos de Corá, 42 e do 44 ao 49, que é o salmo base do nosso devocional da manhã, Etã, salmo 89, Emã, filho de Corá, 88, e Moisés, salmo 90. Todos, no caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar por que um salmo aparente pós-exílico, o Salmo 74, inclui no título a informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes constam nos títulos como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois de os eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, estes salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritas depois de Deus ter respondido suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus na vida de seu povo e como o povo reage a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazendo nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente a sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura. O livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que se correlacionam e completam um pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre os dois segmentos, e no paralelismo sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes. Hinos, do 145 ao 150, cânticos de ação de graças, do 30 ao 32, salmos de lamento, 38 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústia, salmos reais, 2 e o 110, aqueles a respeito do rei terreno de Israel, salmos de entronização, 96 e o 98, a quais celebram a realeza do Senhor, salmos penitenciais, 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento, e salmos de sabedoria ou didáticos, o 19 e o 119, quais tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi.
Acho que nunca desci a uma situação tão humilhante que não tenha visto Davi em uma situação ainda pior. Assim como nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música com o pai do seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Irá, odieis a iniquidade. Salmo 45, versículo 7. Irai-vos e não pequeis. Dificilmente pode haver bondade no homem se não tiver raiva do pecado. Aquele que ama a verdade deve odiar cada falsidade, como nosso Senhor odiou o pecado quando lhe sobreveio a tentação. 3 vezes ele o assolou em formas diferentes, mas sempre encontrou dizendo: Retira-te, Satanás. Ele odiava o pecado nos outros. No entanto, com muita frequência demonstrava seu ódio em lágrimas de piedade em vez de palavras de repreensão. Ainda assim que a linguagem poderia ser mais severa, mais parecida com a de Elias do que palavras. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazei longas orações? Ele odiava a maldade ao tal ponto que sangrou para golpeá-la no coração do homem. Ele morreu para que para que ela pudesse morrer. Ele foi sepultado para que pudessem sepultá-la em sua tumba. Ele ressuscitou para que pudéssemos mantê-la para sempre sob seus pés. Cristo está no Evangelho e o Evangelho se opõe à maldade de todas as formas. A maldade se ostenta com roupas justas e imita a linguagem de santidade. Mas os preceitos de Jesus, com seu famoso zorangue das cordas, a expulsam do templo e não irão tolerá-la na igreja. Da mesma forma, no coração onde Jesus reina, a guerra entre Cristo e o maligno. Enquanto nosso Redentor vier para ser nosso juiz, aquelas palavras entrondosas: Apartai-vos de mim, malditos, que são, na verdade, apenas um prolongamento à sua vida de ensinamento sobre o pecado, manifestarão sua aversão à iniquidade. Tão acolhedor quanto seu amor pelos pecadores é seu ódio pelo pecado. Tão perfeito quando é sua justiça, será completa a destruição de cada forma de maldade. Ó glorioso defensor do que é justo e destruidor do mal, por essa causa Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. E esse é o nosso devocional da manhã, que conversa muito com um dos sermões mais impactantes que eu já ouvi, que é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, do Jonathan Edwards, que durante o mês de junho eu fiz a minha versão e postarei, acho que no dia 16 ou 19 de junho, que a gente vai ter a série de mensagens A Forja. São mensagens necessárias, tanto para nós, para a igreja, mas isso é assunto para o mês que vem. E agora vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Josué, para a gente ler o nosso devocional da noite. Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Deuteronômio, que é o versículo base do sermão do Jonathan Edwards. Deuteronômio 35, 21, 35, 12. Depois eu compartilharei essa ministração do Jonathan Edwards nos stories. Então você que está lá, que assiste pelo YouTube, depois olha o story do Instagram, está na descrição, nesse clique aqui embaixo. Mas vamos ler. O livro de Josué, circunstância da escrita. O autor do livro de Josué não é identificado na Bíblia, permanecendo anônimo. Se o próprio Josué não compôs o livro que leva seu nome, então pode-se presumir que alguém que o conhecia, assim como seus atos, registrou o trabalho. Há numerosas referências em todo o livro de Josué que sugerem uma finalização do livro após a sua morte. Esses incluem a morte de Josué e as descrições de memoriais ou nomes que o autor disse que pertenciam até os dias de hoje.
Os relatos do livro de Josué ocorrem em um período imediatamente após a morte de Moisés. Esta era uma nova geração, não aquela que tenha saído do Egito. A história de Josué ocorreu quando a nação de Israel apareceu pela primeira vez no oeste do Rio Jordão, a terra que chamava pelo nome do povo de Deus. 1 Reis 6, versículo 1 afirma que o êxodo ocorreu 480 anos antes do quarto ano de Salomão como rei, 966 a.C. Em Juízes 11, versículo 26, Jefeté disse que Israel estava vivendo sobre as regiões da Palestina por 300 anos. Jefeté viveu por volta de 1100 a.C., datando assim o fim da jornada no deserto e o começo da conquista em aproximadamente 1400 a.C. Contribuição para a Bíblia. Assim como a liderança de Josué começa com a morte de Moisés, o livro de Josué continua e completa o livro de Deuteronômio. Deuteronômio serve como um meio pela qual a nova geração de israelitas renova seu pacto com Deus. O livro de Josué apresenta os meios pelos quais Deus cumpriu sua parte do pacto. Deus lhe deu vitórias, mas cada vitória exigia um passo de fé e provisão de Deus para o seu povo como seu líder e guia serviu como testemunho para gerações posteriores sobre a liderança divina para com Israel e a dádiva graciosa da terra mostrou o cumprimento fiel do pacto por parte do povo resultam em bênçãos abundantes. Estrutura. O livro de Josué deveria ser visto como um tratado de concessão de terra semelhante ao tratado de suzerano do Antigo Oriente Próximo. Suzerano, representado pelo Deus de Israel, deu ao seu povo a terra que lhe deveriam receber. Há três partes principais na estrutura de um tratado de concessão de terras. Primeiro vem uma revisão da história dos eventos que levam à doação da terra. Isto ocorre no capítulo 1, juntamente com as discussões que trouxeram Josué a este ponto, a morte de Moisés. Capítulos 2 ao capítulo 5 detalham a preparação para a aquisição da terra. Capítulo 6 ao capítulo 6 ao 12 descrevem as batalhas que foram travadas como pano de fundo para o recebimento da terra. A segunda seção considera a atribuição dos territórios às tribos e famílias de Israel. Os muitos nomes específicos de cidades mencionadas nessa parte do texto fornecem uma particularidade à dádiva que afirma que foi um autêntico cumprimento da promessa de Deus ao seu povo. A terceira seção é uma renovação do pacto. Aqui as partes principais são as estipulações do pacto que exigem lealdade somente a Deus. E a resposta dessa pessoa de acordo com essas exigências. Spurgeon em Josué. As promessas que Deus faz a Josué eram muito abrangentes abrangentes e extremamente encorajadoras. Mas Josué não dizia para si mesmo, essas promessas certamente se cumprirão, portanto, ficarei aqui sentado e não ficarei nada. Como Deus declarou que a terra deveria ser conquistada, Josué deveria ser diligente para liderar o povo na batalha. Ele deveria usar a promessa como um estímulo para que se preparem para a ação futura. Vamos sempre considerar as promessas graciosas de nosso Deus dessa forma. Somos continuamente exortados a nos manter no trabalho de Cristo, já que somos salvos para que pudéssemos servi-lo no poder do Espírito Santo, com o nosso coração, alma e força. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Josué. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Josué, capítulo 6, versículo 26. Como foi amaldiçoado aquele que reconstruiu Jericó? Muito mais é o homem que trabalha para restaurar o domínio religioso entre nós. Nos dias de nossos pais, as gigantes muralhas do papado caíram, referente à reforma protestante. Pelo poder da sua fé, a perseverança de seus esforços e soar das trombetas do Evangelho, e agora alguns que querem reconstruir aquele maldito sistema sobre suas velhas fundações. Restaurar o poder político e de dominação da Igreja. Ó Senhor, agrada-te em frustrar seus esforços injustos e derrubar cada pedra que eles colocam. Será uma séria questão para nós purgar cuidadosamente cada erro onde possa haver uma tendência a promover o espírito de dominação religiosa. E quando tivermos feitos uma varredura em casa, devemos buscar
cada força de nós opor a rápida propagação na igreja e no mundo. Este último não pode ser feito em segundo por intermédio da oração fervorosa em público mediante a testemunhos decididos. Precisamos alertar com ousadia criteriosa aqueles que estão inclinados aos antigos erros de Roma. Precisamos instruir os jovens na verdade do Evangelho e relatar a eles os terríveis atos cometidos em nome da religião nos tempos antigos. Precisamos ajudar a espalhar a luz mais profundamente pela terra, pois alguns clérigos, assim como as corujas, detestam a luz do dia. Estamos fazendo tudo o que podemos por Jesus e pelo Evangelho, senão nossa negligência faz o jogo do clericalismo. O que estamos fazendo para propagar a Bíblia, que é perdição e o veneno para líderes mal intencionados? Estamos tornando públicos bons textos como o tom do Evangelho? Lutero disse certa vez: o diabo odeia penas de ganso. Referência naquele tempo usados para escrever. E sem dúvida eles têm um bom motivo, pois escritores prontos, abençoados pelo Espírito Santo, têm feito muito estrago em seu reino. Se os milhares que leram essas pequenas palavras esta noite fizerem o que puderem para dificultar a reconstrução dessa maldita Jericó, a glória do Senhor se apressará entre os filhos dos homens. Leitor, o que você pode fazer? O que você fará? E esse questionamento de Spurgeon deixo para nós. Nós temos feito, nós temos transformado a nossa religião em algo de domingo, num nosso passatempo do domingo de manhã, do domingo à noite, do sábado de noite. Então, que a gente possa viver o Evangelho em tudo que a gente passar no trabalho, na escola, na nossa família, em todos os lugares, como Paulo mesmo escreveu. Nós somos cartas vivas lidas por todos. Então as pessoas, como eu disse já num sermão meu, as pessoas vão conhecer Jesus através de você. Então que você seja a Bíblia. Provavelmente você vai ser a única Bíblia que muitos vão ler. Então que a sua Bíblia seja uma Bíblia limpa. Não sem pecados, mas limpa de intenções, limpas no sentido de que as pessoas vejam Cristo através de você. Então é com essa reflexão que eu termino o nosso devocional do dia 29 de maio. Amanhã nós voltamos com mais um devocional do dia por volta de 8 ou 9 horas. Então tenha um bom resto de sexta-feira, um bom início de final de semana. Que Deus te abençoe. Até o próximo. Amém.